Estamos com a doutora Tatiana, que é endodontista na Clínica Ágil. Doutora, o que é endodontia? Então, a endodontia, ela é a especialidade da odontologia que vai tratar dos canais dos dentes. O que é tratar o canal do dente, né? Quando a gente tem algum problema que vai gerar uma dor, aquela dor pulsátil que o paciente não passa, uma dor com frio, com quente, e nada faz melhorar, ou então quando tem abscesso, que o rosto incha, aquela típica dor, né, que o rosto fica desfigurado, aí a gente precisa limpar a parte interna do dente, que a gente chama de canal. Ali a gente vai tirar as bactérias, o tecido que está contaminado e vai fechar ele com material próprio para a gente fazer a preservação daquele dente. Então, a endodontia, ela quer preservar o dente para que ele não seja extraído. Muitos pacientes, quando nós falamos sobre tratamento de canal, endodontia, a primeira coisa que o paciente pergunta, mas eu vou perder a raiz do meu dente? E não é isso, né, doutora? Você pode explicar Não, melhor para que o paciente possa entender? claro. O nosso dente, ele é como se fosse oco por dentro, né? Tipo um osso mesmo, quando a gente pega um ossinho e vê que dentro ele tem uma parte de tecido mole, que depois que desidrata fica oca. O dente é mais ou menos a mesma coisa. Essa parte interna, que é o canal, ela é removida e feito o canal ali dentro sem retirar a parte dura da raiz. Então, a raiz do dente vai continuar lá dentro. O que não vai ter é a parte interna do dente, que é uma porção pequena, porque é ali onde fica a infecção. Certo. O paciente já entendeu. Nós vamos fazer uma abertura no dente, vamos remover toda aquela parte inervada que está dentro do dente, mas vai Uhum. preservar a raiz do dente. A raiz do dente Exato. vai ficar lá, A certo? gente não remove nada de tecido duro de raiz no tratamento de canal conservador. A gente não vai remover tecido duro. Nosso objetivo é só limpar o que está lá dentro. Agora, o paciente geralmente pergunta, mas por que limpar o que está lá dentro? Dentro do dente, onde fica a parte inervada, é onde tem também os vasos sanguíneos, que é um local que vai ser muito procurado por bactérias, porque tem muitos nutrientes, vírus, bactérias e até fungos às vezes. Então, quando a gente tem uma infecção nessa porção do canal, que seria a parte do tecido mole, tá cheio de bactéria colonizando, cheio de micro-organismos, e o nosso corpo não consegue eliminar eles como ele consegue eliminar da nossa pele, por exemplo. Porque esse tecido mole de sangue está dentro de paredes duras do dente. Então não consegue chegar a célula de defesa lá dentro para poder eliminar aquela infecção. E aí esse tecido ele vai necrosar, ele vai virar pus ali dentro. Então a infecção ela só vai piorando. Sempre que tem um início de infecção bacteriana, viral ou fúngica nessa porção do dente, vai acabar dando um tratamento de canal, porque o seu corpo não vai conseguir eliminar aquela infecção local. E aí vai gerar um processo de necrose que vai evoluir para um abscesso, alguma coisa mais grave e mais dolorida também para o paciente. Então, a gente precisa tirar essa porção de tecido mole, mas as paredes duras, elas são limpas a partir do momento que a gente tira esse foco da infecção. Então, a gente preserva a estrutura do dente, fecha aquele espaço que ficou vazio por conta da limpeza que a gente fez, e aí faz a reabilitação do dente para que o paciente siga com ele o máximo de tempo possível na boca. Por isso que a gente fala que a endodontia é um tratamento preventivo à extração. Mas, doutora, muitos pacientes, posso dizer que 90% dos pacientes, quando nós falamos sobre a necessidade de realizar o tratamento de canal, a primeira pergunta que me fazem é: mas se eu tomar só o antibiótico, não vai resolver? Doutora Tati, responda essa pergunta. Não. Não vai resolver, porque o antibiótico ele vai entrar no seu organismo, na circulação do sangue, mas ele não consegue passar para dentro do seu dente. Mesmo que você injete um antibiótico próximo ali do local onde está infectado, não consegue mais chegar aonde deveria. E aí o processo inflamatório que está acontecendo
ele vai sendo irreversível, você não consegue mais voltar à estaca zero, que é quando o dente estava saudável. Então, o antibiótico, quando a gente tem infecções de dente, ele vai atuar principalmente nos tecidos em torno do dente, porque a infecção, quando ela se alastra, ela sai da raiz e vai para o osso, que é o próximo tecido adjacente ao dente. Então, o antibiótico vai atuar ali, mas se a gente não tira o foco de infecção que está dentro do dente, não vai adiantar. Precisa mexer lá dentro, limpar, sanitizar aquela região para que os tecidos em volta também fiquem saudáveis. E como que é esse passo a passo do tratamento de canal? Quantas sessões? O que o endodontista vai fazer para que o paciente possa se programar? Como funciona? Ok. O tratamento de canal, ele tem várias formas, né? Nós temos retratamentos, nós temos tratamentos, então eu vou explicar um pouquinho de cada um. Quando o paciente chega com uma dor em um dente que nunca passou por intervenção de canal, é um tratamento ortodôntico primário. Se for um dente molar ou em dente incisivo, os molares são os dentes do fundo que a gente usa para mastigar. São tratamentos mais complexos, porque são dentes que têm mais de uma raiz. Então, normalmente, são dentes que vão ter mais trabalho para ser feito. Os dentes anteriores, né, que são os dentes que aparecem mais no nosso sorriso, eles costumam ser dentes um pouco menos desafiadores, porque a maioria deles são dentes unirradiculares. Então, o tempo de consulta vai depender do tipo de dente que vai ser tratado. Pode variar entre 1 hora e meia, até 3 horas de consulta. Sendo um dente que ainda não passou por um processo de necrose, ou seja, não tem abscesso, não tem pus ali ainda, muitas vezes a gente consegue encerrar esse tratamento em uma consulta. Nós temos materiais bons para fazer a formatação e instrumentação dos canais, líquidos próprios para poder lavar, cimento e obturadores excelentes para poder preencher aquele conduto que vai ficar preservado, né? E aí a gente pode finalizar em uma mesma consulta. Alguns casos que já tem necrose, nós podemos fazer essa limpeza e optar por fazer uma medicação intracanal, com uma pasta própria para ser colocada dentro do dente, para melhorar ali a sanitização. Essa pasta, normalmente ela vai ter antibiótico, anti-inflamatório, e ela te ajuda, ela é coadjuvante ao próprio tratamento do canal. E aí a gente precisa fazer em mais de uma sessão. Você inicia numa sessão e finaliza ali de 7 a 10 dias depois, tá? Em casos de pacientes que têm abscessos com fístula, que é quando a gente tem uma drenagem intraoral ou extraoral daquela infecção, pode ser que demore um pouco mais, mas em média, em dentes com necrose, 2 consultas a gente já consegue finalizar. E vai proceder o mesmo passo de obturação, são os mesmos cimentos, os mesmos obturadores. E uma outra coisa que a gente pode fazer como passo adicional é uma descontaminação com laser intraoral, né, que a gente faz ali a PDT. A gente cora aquele dente com azul de metileno. Esse azul de metileno ele gruda na parede celular dos micro-organismos que estão ali. E aí a gente irradia com uma luz vermelha dentro do canal. E aí essas células de micro-organismos elas vão explodir. Então, elas morrem ali dentro, ajudando a gente a sanitizar aquela região também, além da pasta e do próprio líquido que a gente usa para lavar o canal. Finalizando a parte do canal, todo o tratamento endodôntico ele vai ser acompanhado de um restaurador. Então, a gente precisa fazer o canal, mas a gente também precisa fazer a restauração definitiva daquele dente. E aí vai depender do tamanho do desgaste dentário que ele tem, da função que o dente exerce, do tratamento que o paciente está seguindo. Se for um tratamento, por exemplo, de reabilitação oral, ele vai precisar fazer uma coroa nesse dente. Mas às vezes é um incisivo que o paciente vai fazer apenas uma faceta. Então a gente apenas trata o canal, fecha com o núcleo de preenchimento em material definitivo e ele faz a faceta. Alguns casos a gente vai precisar colocar pino intrarradicular, quando a perda coronária é muito grande. Então, todos os casos de endo vão precisar de tratamentos restauradores após a conclusão do canal, e o tratamento restaurador vai depender de cada caso.
Doutora, numa linguagem bem simples, você vai abrir uma cavidade, você vai acessar o nervo contaminado, você remove esse nervo contaminado, faz uma higienização interna e você vai vedar aquela região e fechar com o material restaurador, numa linguagem muito simples, para que o paciente possa entender, certo? Sim, vamos abrir, fazer um acesso, né, com o motorzinho. Não tem como escapar, vamos ter que usar o motorzinho. Fazemos o acesso, que é rápido. A gente limpa aquela parte interna do canal com os instrumentos próprios para isso, que não são brocas, a gente chama de lima. Lavamos bastante esses condutos. O líquido que vai lavar, ele é muito, muito importante. Então, a gente lava bastante. Depois a gente seca esses canais. Estando secos, não temos secreção, não temos sangramento. Fechamos com material próprio para que essas raízes estejam bem vedadas. Porque se fica espaço vazio, ali pode virar uma futura colônia de bactérias novamente. Então tem que estar bem selado. E aí a gente faz a parte restauradora logo em sequência. Doutor, os pacientes também perguntam por que retratar o canal. O tratamento de canal primário, que é esse primeiro tratamento que o paciente faz, ele tem uma taxa de sucesso bem grande. Mas às vezes, por motivos que são multifatoriais, dá uma reinfecção no canal. Esses motivos podem ser: não fez a restauração após o tratamento de canal, pode ter problema periodontal, então a gengiva está muito inflamada e dali a bactéria consegue chegar na região que foi obturada, no finalzinho da raiz do dente, contaminando novamente. Pode ter tido uma fratura da restauração que foi feita, uma cárie ali por baixo. São várias coisas que podem acontecer ao longo dos anos que podem recontaminar aquele canal. E aí, na radiografia ou no exame de imagem de tomografia, o 3D, a gente vai ver uma imagem bem característica que a gente chama de lesão perirradicular, mostrando que ali não tá legal, tem alguma coisa acontecendo e com foco dentro do dente ainda. Então a gente precisa reabrir o canal, limpar novamente, fazer toda a lavagem. Às vezes esses casos são até mais desafiadores, porque a gente tem que refazer um trabalho que já foi feito. Então a gente tem que acessar um acesso que já tinha sido feito, remover tudo que foi feito e fazer de novo. Então, às vezes, é um tratamento que demora um pouco mais do que um tratamento primário. Às vezes, a gente faz em 2 consultas porque é cansativo para o paciente. E aí, a gente muitas vezes precisa de exames de imagem 3D, que seria a tomografia, para ajudar a gente a entender o que aconteceu ali, se tem uma anatomia um pouco diferente e ficou algum canal para trás, porque às vezes pode acontecer quando a gente tem um canal extra que não é tão comum de ter alguma raiz. E a gente também tem que lançar mão de magnificação, que seria, no caso, o microscópio, para a gente poder remover tudo, ver se realmente a gente removeu a obturação que estava ali, procurar o canal que está faltando de uma maneira mais segura para o paciente, porque às vezes, se a gente ficar apenas desgastando o dente, você pode acabar perfurando e desgastando além do que era necessário. Com a microscopia, a gente consegue ser mais assertivo, né? Consegue ver muito mais detalhes do que a olho nu. Então, para o retratamento, que geralmente são casos mais desafiadores, é importante que a gente tenha esses 2 recursos ao nosso dispor, tanto a magnificação quanto ao exame 3D da tomografia. Então, doutora, para que os pacientes possam entender o seu diferencial na clínica ágil, além de todo o seu conhecimento clínico, da especialista que você é, que tem toda essa bagagem e esse conhecimento, é aprimorado com toda a infraestrutura do Exato. microscópio, da tomografia, de poder associar toda essa tecnologia para o paciente entender. Esse diferencial vai dar o quê para o paciente de plus, para o paciente? A gente consegue trazer planos de tratamento mais assertivos para ele. Então, quando você tem bons exames e boa forma de executar, a chance de sucesso é muito maior.
né? Se a gente não tem um exame de imagem de boa qualidade, o nosso diagnóstico ele acaba sendo equivocado. E se a gente faz um diagnóstico, às vezes, que vai manter um dente que já era para ter sido extraído, muitas vezes acaba trazendo um custo e uma expectativa desnecessária para o paciente, né? Então, quando a gente tem esses recursos na nossa mão, acaba sendo mais seguro para o paciente e, às vezes, até mais econômico, né? Porque a gente vai direto ao ponto, a gente tem mais certeza sobre aquilo que a gente está diagnosticando. Os diagnósticos são mais precisos e isso muda tudo para o paciente, né? Doutora, os pacientes perguntam, mas doutora, não dá para fazer endodontia em sessão única? Porque em alguns casos faz sessão única, em outros casos faz em tantas sessões. Você já explicou bastante sobre isso, mas de uma forma bem simples. Quando dá para fazer sessão única e quando não dá para fazer sessão única, para que o paciente possa entender e começar a diferenciar? Uhum. O tratamento de sessão única, a gente vai lançar a mão dele quando o canal não tem mais secreção de pus, não tem sangramento e o paciente está confortável na cadeira. Quando o paciente está muito desconfortável, está muito difícil ficar ali, ele está muito cansado, ou a gente tem ainda, depois de ter lavado, limpado aquele canal, sangramento e pus, é indicado a gente colocar a medicação intracanal e remarcar a consulta. Certo. Muito bem explicado. Deu para ficar muito claro para que os pacientes se sintam mais confortáveis. Agora, doutora, além de tudo que você disse de magnificação, de microscópio, de tomografia, todos os seus conhecimentos, qual é o diferencial que você tem trabalhando com o scanner, a tomografia e as guias para a endodontia? Que tipo de endodontia guiada é essa, doutora? A endodontia guiada, ela veio assim para ajudar a gente em duas situações principais assim que hoje em dia são mais corriqueiras e que são muito desafiadoras para o clínico, né? Uma delas é a procura de canais que estão muito finos, estão quase que apagados na radiografia. E quando você vai procurando, assim como eu disse no retratamento, quando você vai procurando aquilo a olho nu, a chance de você fazer um desgaste ali excessivo e até comprometer aquele dente era muito alto, o risco era muito alto. Então, quando a gente conseguiu unir a imagem escaneada com a tomografia e a confecção de uma guia 3D, isso foi muito bom, porque na tomografia a gente vê aonde está aquele canal, se ele ainda existe também tem esse ponto, porque às vezes as pessoas abriam o dente para procurar um canal que já não existia mais. E aí acabava trazendo um tratamento desnecessário para o paciente. Então a gente vê onde está esse canal, com o escaneamento, a gente vai ver a anatomia daquele dente para poder fazer uma guia que seja perfeita para aquele dente, para aquele local específico. E essa guia ela vai me dar a medida certinha de até onde eu preciso desgastar e qual o ponto de desgaste eu devo fazer para chegar naquele canal. Então, o desgaste ele é mínimo, ele é muito pequeno, perto do que a gente tinha antigamente. E uma outra situação que ajuda muito a guia é quando a gente precisa remover pinos intrarradiculares, tanto de fibra de vidro quanto de fibra de carbono. Antigamente, a gente fazia muito núcleo metálico nos dentes. Era um material que a gente tinha mais acessível, mais fácil de fazer. Por causa das limitações dele, a gente desenvolveu ao longo dos anos outros tipos de pinos intrarradiculares ou retentores que são importantes para a gente reconstruir ali a porção do dente que foi perdida para que a coroa tenha onde aderir, porque senão você não tem como fazer uma prótese ficar naquele dente. E aí foi substituído por esses pinos que os de fibra de vidro são da cor do dente. Então, para você remover aquilo a olho nu, é muito arriscado, porque você vai com uma broca ou com uma ponta de ultrassom, qualquer material de desgaste ali, e acaba muitas vezes desgastando a parede do dente, porque eles têm a cor muito, muito semelhante. Quando você põe na tomografia, você vê a extensão daquele pino igual tem no caso do canal fininho, do canal calcificado. Você consegue fazer a medição e a perfuração perfeita até o final daquele pino, onde você já chega direto onde tem a obturação do canal
e remove. E a broca, que faz a remoção do pino, ela tem praticamente ali uma espessura muito parecida com a espessura do pino. Então, às vezes, você precisa até terminar de tirar o restinho ali do pino com uma pontinha de ultrassom de leve, porque o desgaste ele é tão mínimo que pode até sobrar um pouquinho de pino que você, já sabendo a perfuração que foi feita, você consegue limpar sem risco para o paciente. Diferente de quando você põe uma broca ali, sem ter noção tanto da dimensão vertical quanto da dimensão horizontal daquele pino. Então, na realidade, para que o paciente possa compreender melhor, a guia ela vai te dar mais segurança tanto para você quanto para o paciente. Exato, e diminui o tempo de trabalho, que é uma coisa muito importante. Antigamente, a gente tinha dentes que você poderia gastar 3, 4 consultas para encontrar um canal. Com a guia, é muito difícil passar de uma consulta ali de 30 minutos. Né? Tem casos que podem ser mais desafiadores, mas que não devem passar muito disso. E você imagina, em 30, 40 minutos você consegue resolver um problema, que antigamente você demorava 3, 4 consultas para resolver, de maneira mais segura, né? Sem desgastes adicionais e trazendo muito mais conforto para o paciente também. Podemos dizer, né, doutora, que hoje a endodontia ela evoluiu. Sim. Os equipamentos e a tecnologia chegaram também para nos auxiliar, mas unir a tecnologia com o conhecimento é todo sucesso de tudo aquilo que nós trabalhamos na Clínica Ágil. Doutora Sim. Tati, parabéns, muito obrigada pelos seus conhecimentos e, Obrigada a em você, nome Dani. de todos os nossos pacientes, nosso muito obrigada e parabéns pelo seu belo trabalho como endodontista. Obrigada a todos os pacientes pela confiança que vocês depositam na gente. A gente sempre busca o melhor para cada um de vocês. E que todos nós possamos caminhar por muito tempo juntos ainda, né, Dani? Com certeza. Um beijo para todos. Um beijo, gente.